Itzhak III é um daqueles nomes que surgem como um sussurro no vasto silêncio da história egípcia. Um faraó quase apagado do tempo, mencionado apenas em fragmentos dispersos que deixaram arqueólogos intrigados por décadas. Hoje, vamos seguir esse rastro tênue e tentar reconstruir quem foi esse governante esquecido, entender o contexto turbulento em que seu nome aparece, as teorias sobre sua origem, o enigma de sua ascensão e o mistério ainda maior de seu desaparecimento. Ao longo deste vídeo, você vai acompanhar uma narrativa repleta de disputas de poder, intrigas palacianas, manobras políticas e descobertas arqueológicas que reacenderam o interesse por esse personagem que quase se perdeu para sempre. Se você gosta desse tipo de viagem histórica, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, porque agora a história vai começar. Quando se tenta compreender o período em que o nome de Itzhak III aparece pela primeira vez, é necessário mergulhar em uma das fases mais nebulosas da história egípcia. Trata-se de um momento em que o país enfrentava mudanças bruscas, governantes de reinados breves e disputas internas que deixaram a cronologia fragmentada. Os registros tradicionais, que em outras épocas apresentam uma sequência quase ininterrupta de faraós, aqui se tornam lacunas, rasgos, inscrições incompletas e objetos cujo significado ainda hoje é alvo de disputa. É nesse cenário instável, permeado por incertezas e rápidas transições de poder, que o suposto nome de Itzhak III surge pela primeira vez, como um eco vindo de um passado que parece ter tentado esconder mais do que revelar. A instabilidade política vinha se acumulando há gerações. As dinastias vigentes lutavam para manter a coesão territorial, enquanto regiões periféricas buscavam afirmar independência ou impor condições favoráveis à administração central. Alguns governantes anteriores haviam enfrentado sucessões problemáticas, filhos que não chegaram a governar, príncipes eliminados por rivais e generais que se aproximaram demais do trono. Esse conjunto de tensões gerou um ambiente fértil para que reinados muito curtos se tornassem frequentes, o que contribuiu para a escassez de documentação consistente. A cada mudança abrupta na liderança, arquivos eram reorganizados, inscrições parcialmente apagadas e documentos considerados inconvenientes eram removidos dos templos. Esse hábito, comum na política egípcia, comprometeu profundamente o registro daqueles que governaram por pouco tempo, tornando-os figuras quase invisíveis para as gerações futuras. É por isso que o nome de Itzhak III provoca tanto interesse. Ele aparece de forma esparsa, sempre de maneira indireta, deixando margem para debates acalorados entre especialistas. A primeira referência conhecida é um pequeno fragmento de calcário encontrado no interior de um depósito de descarte durante escavações realizadas no final do século XIX. O pedaço, coberto por hieróglifos incompletos, exibia o final de um prenome real e um epíteto que parecia vincular o faraó a um renascimento político, algo associado a períodos de reestruturação estatal. Esse fragmento foi, durante muito tempo, considerado insignificante. Contudo, revisões mais recentes o colocaram como peça central na discussão sobre governantes esquecidos de transições dinásticas. Com o passar das décadas, surgiram outros indícios. Uma inscrição na parede de um templo secundário, muito danificada, mostrava o que parecia ser a cartela de um soberano não identificado. O nome estava quase totalmente perdido, mas estudiosos observaram que a estrutura da cartela lembrava formas usadas em momentos particularmente turbulentos, quando governantes tentavam legitimar-se rapidamente por meio de associações simbólicas com deuses específicos. Não era suficiente para provar sua existência, mas acrescentava mais um ponto na rede de vestígios atribuídos a esse líder enigmático. O debate acadêmico tornou-se intenso justamente por esse caráter fragmentado. Alguns egiptólogos defendem que Itzhak III seria apenas um título provisório assumido por um governante já conhecido, usado possivelmente durante um período curto de disputa interna. Outros argumentam que se trataria de um faraó real, cuja lembrança foi deliberadamente suprimida por seus sucessores, talvez devido a conflitos políticos profundos
ou a necessidade de reescrever a narrativa oficial do Estado. Essa hipótese se apoia no fato de que várias dinastias recorreram à eliminação de nomes inconvenientes, prática comum em fases de disputas entre facções palacianas e sacerdotais. Para compreender por que sua existência é considerada plausível, apesar das poucas evidências, é preciso observar como o Egito lidava com governantes transitórios. Muitos faraós que reinaram por períodos extremamente curtos deixaram rastros mínimos. Alguns são conhecidos apenas por um selo administrativo, uma inscrição lateral em um monumento já existente, ou a menção passageira em listas de reis elaboradas séculos depois. A perda de documentos causada por enchentes, guerras, reorganizações religiosas ou simples abandono também contribuiu para que certos nomes fossem engolidos pelo tempo. Assim, a ausência de registros sólidos não invalida automaticamente a possibilidade de que Itzhak III tenha realmente ocupado o trono, ainda que por um intervalo reduzido. A análise de documentos administrativos recuperados em escavações recentes reforça essa percepção. Entre eles, há tabuletas que mencionam uma nova ordem real instaurada após um período de incerteza, mas sem citar claramente o nome do governante. Essa ausência pode indicar que o responsável pela reorganização não permaneceu no poder tempo suficiente para estabelecer uma documentação plena, ou que sua imagem tenha sido posteriormente substituída por outra, mais conveniente politicamente. Devemos lembrar que as elites administrativas frequentemente acompanhavam o vencedor das disputas internas, ajustando seus registros conforme a autoridade vigente exigia. Com tudo isso, entender o ambiente em que o nome de Itzhak III emergiu exige observar não apenas os fatos concretos, mas também o contexto de silêncio e apagamento que envolvia muitos governantes desse período. A sucessão rápida de líderes favorecia a confusão nos arquivos. Cada novo faraó tinha interesse em firmar sua legitimidade e isso às vezes significava minimizar ou eliminar qualquer vestígio de rivais que tivessem ocupado o trono antes dele. Ao mesmo tempo, regiões distantes, como o Delta ou a Núbia, registravam os acontecimentos de forma independente, criando versões conflitantes dos mesmos eventos. Essa multiplicidade de vozes fez com que a história desse período se tornasse um mosaico de narrativas incompatíveis entre si. O caso de Itzhak III se encaixa perfeitamente nesse mosaico desarticulado. Sua possível presença no trono coincide com um momento em que o Egito se encontrava pressionado por ameaças externas e tensões internas, ambiente em que breves governos eram praticamente inevitáveis. A necessidade de controlar recursos, reorganizar a administração e restabelecer alianças tornava os reinados particularmente vulneráveis. A menor falha podia abrir espaço para um golpe, uma rebelião ou uma intervenção militar local que mudasse imediatamente o panorama político. Esses fatores explicam por que a figura de Itzhak III, mesmo cercada de incertezas, continua atraindo a atenção de estudiosos. Ele é uma peça de um quebra-cabeça maior, um indício de como a história egípcia possui zonas de sombra que raramente recebem destaque. Seu nome, fragmentado e quase apagado, funciona como um lembrete de que o passado não é uma narrativa sólida, mas sim um conjunto de memórias incompletas, reconstruídas a partir do que o tempo decidiu poupar. E é nessa atmosfera de dúvidas e conjecturas, onde fragmentos se tornam fundamentais, que começamos a entender de onde nasce a figura desse faraó perdido. Conforme avançamos, o mosaico que hoje é apenas sugestão começará a revelar contornos mais definidos, permitindo que uma possível trajetória se desenhe a partir das poucas pedras remanescentes. A história de Itzhak III começa aqui, nesse terreno instável, onde política, memória e silêncio se entrelaçam. As origens de Itzhak III permanecem envoltas em incerteza e essa falta de clareza abriu espaço para interpretações diversas entre os estudiosos que tentam reconstruir sua identidade. Quando se examina o pouco que restou das genealogias desse período, percebe-se que os registros são incompletos, frequentemente contraditórios, e em muitos casos
reconstruídos a partir de fragmentos que jamais foram pensados como documentos formais de linhagem. Ainda assim, esses vestígios oferecem pistas que permitem imaginar de onde poderia ter surgido o enigmático faraó que, por tão pouco tempo, parece ter ocupado uma posição de poder no Egito Antigo. Para compreender esse quadro, é necessário observar o modo como o próprio Estado egípcio lidava com a transmissão do trono durante períodos conturbados, quando o modelo ideal de sucessão direta entre pai e filho era frequentemente substituído por arranjos improvisados. Entre as teorias mais discutidas, uma das primeiras sugere que Itzhak III fosse descendente de um ramo secundário da família real. É comum que, em fases de instabilidade, membros menos conhecidos da linhagem dinástica ganhem destaque rapidamente, especialmente se algum evento inesperado elimina as opções mais tradicionais. Histórias semelhantes ocorreram em outras épocas, quando príncipes distantes, criados longe do centro político, eram chamados para assumir o trono por falta de alternativas mais legítimas. Alguns indícios sugerem que Itzhak III poderia ter pertencido a uma dessas ramificações colaterais, cujos vínculos com a realeza eram reais, mas enfraquecidos pela distância política e geográfica. A presença de fragmentos mencionando um jovem consagrado pelos deuses abriu caminho para interpretações que o posicionam como alguém que, mesmo não estando no topo da hierarquia sucessória, carregava algum tipo de legitimidade ancestral. Outra hipótese aponta para uma origem totalmente distinta, desvinculada da realeza tradicional. Nesse cenário, Itzhak III pode ter sido um poderoso general que assumiu o trono após uma crise severa. A história egípcia apresenta exemplos de líderes militares cuja autoridade cresceu a ponto de ultrapassar a dos faraós debilitados pelas circunstâncias. O controle sobre tropas experientes, aliado ao apoio administrativo e à habilidade de manter regiões estratégicas pacificadas, poderia ter dado a um comandante a força necessária para reivindicar o trono em nome da estabilidade. Esse tipo de ascensão costumava ocorrer quando o país enfrentava ameaças externas ou guerras internas prolongadas, momentos em que a figura de um estrategista podia ser mais valorizada que a linhagem sanguínea. Pesquisadores que defendem essa teoria citam inscrições muito danificadas que mencionam um restaurador das fronteiras, expressão que frequentemente é associada a líderes militares. Há ainda uma terceira vertente interpretativa, igualmente plausível, que vê em Itzhak III um alto sacerdote envolvido em disputas políticas entre diferentes centros religiosos. As grandes instituições templárias detinham enorme poder econômico e ideológico. Elas controlavam terras, mão de obra, armazéns, escolas e vastos arquivos burocráticos. Em momentos de fragilidade da administração central, esses centros religiosos assumiam posições de autoridade que ultrapassavam seu campo espiritual. Não seria impossível imaginar um sacerdote com influência suficiente para assumir provisoriamente a posição de faraó, buscando restabelecer a ordem, enquanto utilizava sua base religiosa como instrumento de legitimação. Fragmentos que associam o nome de Itzhak a epítetos divinos fortalecem essa interpretação, ainda que não ofereçam prova definitiva. Ao examinar cada uma dessas hipóteses, percebe-se que todas são compatíveis com o contexto conturbado em que Itzhak III teria vivido. O Egito enfrentava tensões internas profundas e uma sucessão confusa que abriu espaço para governantes de diferentes perfis. A transição de poder não seguia mais os caminhos previsíveis. Quando os herdeiros legítimos eram incapazes de assumir o trono ou quando facções rivais contestavam sua autoridade, figuras alternativas surgiam como solução imediata para impedir que o Estado mergulhasse em causa ainda maior. Assim, príncipes pouco conhecidos, generais com apoio das tropas ou sacerdotes influentes encontravam oportunidades únicas para reivindicar o governo. Para muitos especialistas, esse cenário é justamente o que torna plausível a ideia de que Itzhak III poderia ter emergido de qualquer uma dessas origens.
A dificuldade em identificar sua verdadeira procedência está diretamente ligada ao estado fragmentado das genealogias do período. Linhagens que antes eram registradas com relativa clareza passaram a exibir falhas imensas, resultado de décadas de conflitos, abandono e manipulação política. Os escribas, responsáveis por registrar nas paredes dos templos e nos documentos oficiais a ordem sucessória, frequentemente seguiam os interesses do governo vigente. Isso significava que, caso um monarca desejasse reforçar sua própria autoridade, registros anteriores eram descartados, ajustados ou reinterpretados. Um governante que ascendeu ao trono de maneira contestável poderia simplesmente remodelar o passado, elevando sua própria figura e apagando rivais incômodos. Essa prática não apenas distorceu a história, como também criou camadas de silêncio que tornam a investigação moderna ainda mais complexa. Quando se observa a transição entre dinastias problemáticas, percebe-se que as disputas de poder se intensificavam nos bastidores. Conflitos entre grupos aristocráticos, famílias estendidas e blocos religiosos criavam uma rivalidade constante. Governantes ascendiam e caíam com rapidez, frequentemente sem ter tempo de deixar uma marca duradoura na sociedade. O acesso ao trono podia depender de alianças momentâneas, acordos secretos e decisões, tomadas em câmaras privadas, longe dos olhos da população. Itzhak III, se realmente ocupou o trono, provavelmente foi consequência direta desse ambiente. Sua ascensão poderia ter sido a solução encontrada por uma facção influente para neutralizar o avanço de outra, oferecendo uma liderança provisória até que a balança de poder se estabilizasse. A análise cuidadosa das genealogias parciais revela ainda elementos curiosos. Alguns nomes aparecem associados a títulos regais por breves intervalos antes de desaparecerem completamente. Esses nomes, muitas vezes ignorados pela historiografia tradicional, talvez representem os próprios governantes de transição, aqueles que jamais consolidaram plenamente sua autoridade. Itzhak III pode ter pertencido a essa categoria, alguém que chegou ao trono, assumiu o nome real e governou por tempo suficiente para ser lembrado em fragmentos dispersos, mas não o bastante para deixar obras monumentais, templos ampliados ou campanhas militares registradas de forma clara. Visto dessa maneira, a figura de Itzhak III começa a parecer menos uma anomalia e mais um reflexo perfeito de seu tempo. O Egito que o produziu era um país dividido por tensões dinásticas, em que as decisões políticas eram tomadas com base em necessidades imediatas e alianças frágeis. Nesse contexto, qualquer pessoa que possuísse alguma forma de legitimidade, seja ancestral, militar ou religiosa, poderia momentaneamente ocupar a posição mais alta do Estado. Sua história, portanto, não deve ser lida como um caso isolado, mas como parte de uma dinâmica mais ampla que moldou a política egípcia em períodos de crise. Ao seguir esses caminhos possíveis, o enigma de sua origem permanece aberto, mas ganha contornos mais compreensíveis. As teorias não se excluem, pelo contrário, revelam diferentes maneiras pelas quais o Egito lidou com o poder quando a ordem tradicional se via ameaçada. O surgimento de Itzhak III, seja como príncipe esquecido, general influente ou sacerdote ambicioso, emerge naturalmente de um contexto em que qualquer uma dessas figuras poderia ter sido alçada ao trono por mera necessidade. Conforme avançamos na narrativa, sua trajetória continuará a ser iluminada por esse ambiente volátil, em que alianças mudavam rapidamente e o trono se tornava um prêmio disputado por todos que tinham força suficiente para alcançá-lo. A consolidação do poder de Itzhak III, ainda que marcada por incertezas quanto à extensão real de seu domínio, revela um governante que precisou agir com rapidez para transformar um reinado frágil em algo minimamente funcional. Ao assumir o trono, ele herdou um cenário de instabilidade que ameaçava dissolver as estruturas administrativas e enfraquecer a autoridade central. Esse panorama exigia decisões imediatas, e os indícios que sobreviveram sugerem que Itzhak III buscou reconstruir os alicerces do Estado antes de qualquer outro empreendimento.
Sua primeira preocupação parece ter sido restaurar a confiança entre os principais administradores e garantir que a máquina burocrática voltasse a operar com relativa regularidade. Não era uma tarefa simples, mas era fundamental para qualquer tentativa de pacificar o território e manter a legitimidade de seu título. A burocracia egípcia, mesmo em períodos de crise, era extensa e profundamente enraizada. Administradores regionais, escribas experientes e supervisores de templos desempenhavam papéis essenciais no funcionamento do reino. Eles controlavam desde a coleta de tributos até o fluxo de alimentos, passando pela manutenção de armazéns, canais de irrigação e rotinas legais. Alterar esse sistema, ou ao menos orientá-lo de forma coerente, era imprescindível para consolidar um reinado recém-iniciado. Itzhak III parece ter entendido esse equilíbrio e, por isso, teria dirigido seus primeiros esforços à reorganização dos principais centros administrativos. Fragmentos de documentos encontrados em depósitos de templos mencionam uma revisão de registros que coincide com o período em que seu nome é atribuído. Esse tipo de revisão geralmente ocorria quando um governante buscava reafirmar a autoridade e eliminar vestígios de administrações consideradas ilegítimas. Ao mesmo tempo, ele precisou lidar com os templos, instituições que ocupavam um espaço central na vida política egípcia. Os templos detinham vastas extensões de terra, acumulavam riquezas e influenciavam diretamente regiões inteiras. O apoio sacerdotal era um dos pilares da legitimidade real, e qualquer faraó que desejasse governar com estabilidade precisava negociar com essas instituições. Itzhak III teria iniciado uma série de concessões simbólicas destinadas a assegurar que os sacerdotes mais influentes reconhecessem sua autoridade. Alguns estudiosos sugerem que ele autorizou a renovação de festividades religiosas que haviam sido interrompidas ou enfraquecidas nos anos anteriores. A retomada dessas celebrações tinha um impacto imediato sobre a população e ajudava a reforçar a imagem do faraó como mediador entre o mundo terreno e o divino. Além das relações com os templos, era igualmente importante estabelecer algum controle sobre as regiões periféricas do reino. Áreas como o Delta, a Núbia e o Médio Egito frequentemente agiam com autonomia ampliada em momentos de instabilidade. Os governantes locais, conhecidos como nomarcas, podiam tanto ameaçar quanto garantir a estabilidade do trono. Alguns registros fragmentados aludem a reuniões promovidas pelo novo governo, possivelmente destinadas a renegociar pactos regionais. Embora as evidências sejam escassas, o padrão observado em outros períodos permite supor que Itzhak III tenha buscado alianças estratégicas para recuperar o fluxo de tributos e assegurar que as movimentações políticas e econômicas continuassem sob algum tipo de coordenação central. Essas alianças, no entanto, não eram estáveis por natureza. Em momentos como esse, cada acordo dependia de uma complexa rede de interesses cruzados. Um governante precisava demonstrar firmeza suficiente para ser respeitado, mas também flexibilidade para não provocar rebeliões imediatas. O delicado equilíbrio de forças exigia uma combinação de diplomacia e autoridade, e os poucos indícios do governo de Itzhak III sugerem um líder que tentava se mover entre esses dois polos. Não existem sinais claros de campanhas militares extensas nas primeiras ações associadas ao seu nome, o que indica que ele priorizou a estabilidade interna antes de considerar confrontos externos. Isso reforça a imagem de alguém que não governava com excesso de bravura impulsiva, mas sim com pragmatismo, consciente das limitações impostas por um reinado que talvez ainda não estivesse plenamente consolidado. Outro ponto importante na consolidação de seu governo envolve a reorganização econômica. O Egito dependia de uma administração sólida para garantir que a produção agrícola fosse armazenada e distribuída adequadamente. Qualquer falha nesse processo poderia provocar desabastecimento, fome e revoltas populares. Ainda que não haja provas diretas de reformas amplas nesse campo, algumas tabuletas administrativas mencionam um ajuste nos depósitos reais,
expressão que normalmente aparece em situações em que o Estado tenta restabelecer o equilíbrio após períodos de má gestão. Isso sugere que Yitzhak III buscava reorganizar o fluxo de recursos, talvez redistribuindo responsabilidades entre supervisores locais ou reforçando controles sobre os armazéns centrais. Outro aspecto que merece atenção é o estilo de liderança que emerge desses fragmentos indiretos. Embora não possamos reconstruir sua personalidade com exatidão, seus primeiros atos apontam para um governante que preferia agir silenciosamente, fortalecendo estruturas antes de buscar grandes realizações monumentais. Essa postura o diferencia de faraós que, em momentos de instabilidade, seguiram o caminho oposto, investindo em obras grandiosas para tentar afirmar poder de forma imediata. Yitzhak III, ao que tudo indica, adotou uma abordagem mais cautelosa, consciente de que sua autoridade dependia menos de pedras erguidas às pressas e mais da confiança que precisava construir entre suas elites administrativas e religiosas. O envolvimento dos templos nesse processo, além de ser um instrumento político, também tinha um valor simbólico profundo. A retomada de rituais e a reafirmação da religiosidade oficial ajudavam a transmitir a sensação de continuidade, algo essencial em uma sociedade que via o faraó como eixo entre ordem e caos. Ao incentivar as instituições religiosas, Yitzhak III não apenas buscava alianças, mas também projetava a imagem de um governante comprometido com a estabilidade espiritual do país. Isso era fundamental em um momento em que sua própria legitimidade estava sob escrutínio de diferentes facções internas. Com o passar do tempo, esses esforços iniciais começaram a produzir efeitos perceptíveis. As tensões regionais não desapareceram, mas diminuíram o suficiente para permitir que o governo retomasse algum nível de integração administrativa. Algumas inscrições mencionam a restauração do caminho das caravanas, o que indica que rotas comerciais essenciais voltaram a operar com relativa segurança. A normalização dessas rotas era um sinal de que a autoridade central recuperava algum controle sobre áreas estratégicas, e isso fortalecia ainda mais a posição do faraó. A consolidação do poder de Yitzhak III, portanto, não se deu por meio de grandes feitos militares, nem por obras monumentais que atravessaram os séculos. Seu impacto está nas ações discretas que buscaram reconstruir o equilíbrio institucional de um país fragmentado. Ele parece ter compreendido que um governo duradouro não nasce de gestos grandiosos, mas de decisões precisas, feitas no momento certo, com o apoio de quem realmente sustentava a estrutura política egípcia. E embora esse período ainda seja obscurecido por lacunas e incertezas, a imagem que se forma é a de um governante que tentou, com recursos limitados, restabelecer a ordem em meio ao caos. Conforme sua figura começa a ganhar forma dentro desse contexto, torna-se possível visualizar não apenas o governante, mas o ambiente que moldou cada uma de suas ações. O Egito que Yitzhak III tentou estabilizar era um terreno frágil, cheio de tensões latentes e disputas incessantes. Ainda assim, ele procurou fortalecer as bases administrativas, revigorar o apoio dos templos e reconstruir alianças regionais que sustentassem sua autoridade. Essa fase inicial de seu reinado se torna um capítulo essencial para entender não apenas sua trajetória, mas também os desafios que continuariam a moldar os rumos do país nos anos seguintes. Assim, seu esforço de consolidação revela uma liderança que buscava sobrevivência política por meio de estabilidade e não de grandiosidade, deixando um rastro discreto, porém marcante, em um período repleto de incertezas. A fase de expansão e diplomacia atribuída ao reinado de Yitzhak III é talvez a seção mais delicada de sua trajetória, pois reúne um conjunto de registros esparsos, contraditórios e muitas vezes ambíguos. Ainda assim, esses indícios revelam um soberano envolvido em relações externas complexas, atuando em um Oriente Próximo fragmentado por alianças instáveis e rivalidades acentuadas. Diferentemente da imagem de um faraó retraído e focado apenas na administração interna,
Yitzhak III surge aqui como alguém que precisava navegar entre pressões regionais, ameaças estrangeiras e exigências políticas que ultrapassavam as fronteiras egípcias. Seus movimentos, por mais incertos que sejam, sugerem uma atuação diplomática intensa e, possivelmente, operações militares de alcance restrito, porém significativas para o momento. As fronteiras orientais do Egito estavam entre as áreas mais sensíveis. Povos semitas, pequenos reinos e confederações tribais disputavam território e rotas comerciais. Esse ambiente não permitia passividade por parte de quem ocupava o trono. Governantes anteriores já haviam enfrentado invasões, saques e periódicos movimentos migratórios que ameaçavam o controle egípcio sobre regiões estratégicas. Nesse cenário, qualquer fraqueza interna podia estimular agressões externas. Alguns estudos sugerem que Yitzhak III teria conduzido campanhas limitadas, orientadas mais pela necessidade de reafirmar fronteiras do que pela ambição expansionista. Esse tipo de ação era comum em períodos de instabilidade, quando o objetivo não era conquistar territórios, mas preservar os já existentes. Um fragmento encontrado em uma fortaleza no Sinai faz referência a um comandante enviado pelo trono para garantir o silêncio das fronteiras. Esse tipo de linguagem, apesar de simbólica, costuma estar associada a operações militares de contenção. Embora o nome de Yitzhak III não apareça completo nesse documento, a cronologia coincidente com outros fragmentos fortalece a hipótese de que ele tenha autorizado algum tipo de intervenção naquela região. Como quase todos os registros militares egípcios buscam exaltar o faraó, é provável que tenha havido tentativas de associar essas operações ao governante em exercício, mesmo que sua participação direta tivesse sido mínima. Ao mesmo tempo, havia o desafio representado pelas potências do norte, especialmente os reinos que disputavam influência na Síria e na Palestina. Mesmo enfraquecidos por seus próprios conflitos, eles possuíam capacidade militar suficiente para interferir no equilíbrio regional. As relações diplomáticas eram construídas com extrema delicadeza. Presentes, promessas, acordos matrimoniais e tratados eram instrumentos tão importantes quanto qualquer exército. Um cerâmico parcialmente preservado, descoberto em um antigo centro administrativo, menciona o envio de mensageiros da Terra Negra para negociar com um governante estrangeiro não identificado. A expressão Terra Negra, usada pelos egípcios para se referirem ao próprio país, reforça a hipótese de que o documento retrata uma missão diplomática autorizada pelo palácio. A confiabilidade dessas fontes, no entanto, é limitada. Muitas delas foram encontradas em locais secundários, fora dos grandes centros de documentação. Isso significa que podem ter sido escritas por administradores locais, cujas informações eram filtradas, incompletas ou ajustadas conforme conveniências políticas. Além disso, alguns desses registros são tão fragmentados que permitem interpretações diversas. É possível que certas ações atribuídas a Yitzhak III tenham sido, na verdade, conduzidas por governantes anteriores ou posteriores. A sobreposição de Yitzhak lacunas dificulta a construção de uma narrativa definitiva, mas, ao mesmo tempo, oferece um retrato coerente de um período em que o Egito não podia se dar ao luxo de ignorar o cenário internacional. Há ainda referências curiosas a tratados que teriam sido firmados para garantir a segurança das rotas comerciais que ligavam o Egito ao Levante. Esses caminhos eram fundamentais para o transporte de madeira, metais, animais e produtos de luxo. Sem esses recursos, a economia egípcia enfrentaria sérios desafios. Uma pequena placa inscrita, encontrada em um armazém abandonado, menciona a chegada de caravanas após a renovação do pacto com o norte. Não há detalhes sobre o teor desse pacto, mas expressões como essa geralmente designam acordos que evitavam conflitos armados, permitindo que mercadores circulassem sem temer emboscadas ou extorsões. Especialistas modernos, ao comparar esses fragmentos com documentos de períodos similares, consideram plausível que Yitzhak III tenha buscado restaurar o equilíbrio diplomático sem recorrer a confrontos abertos.
Esse tipo de diplomacia pragmática pode explicar a ausência de monumentos comemorativos típicos de grandes campanhas militares. Governantes que se engajavam em conquistas relevantes faziam questão de registrar seus feitos em estelas, paredes de templos e listas de tributos. No caso de Yitzhak III, nada disso aparece de forma clara. Em vez de evidências de vitória, encontramos apenas menções sutis, normalmente associadas a ações defensivas ou acordos com lideranças estrangeiras. Isso reforça a imagem de um faraó que atuava com cautela, procurando evitar provocações que pudessem desencadear conflitos duradouros. Outro indicativo de movimentação diplomática são os registros que mencionam o intercâmbio de presentes entre cortes. Um fragmento de correspondência, encontrado em uma vila de escribas, sugere que objetos de prestígio, provavelmente metais e tecidos refinados, foram enviados em nome do trono para um aliado além das fronteiras. Trocas desse tipo eram comuns, especialmente quando o objetivo era fortalecer alianças frágeis. Em períodos de instabilidade, essas relações eram ainda mais importantes, pois serviam para garantir que nenhum vizinho tentasse aproveitar-se da vulnerabilidade egípcia. Ao analisar a confiabilidade dessas fontes, os egiptólogos contemporâneos costumam destacar que elas não podem ser interpretadas isoladamente. Cada fragmento possui grande valor, mas também limitações evidentes. A partir delas, não é possível afirmar com absoluta certeza que Yitzhak III tenha conduzido campanhas específicas ou firmado tratados precisos. O que se vislumbra é um padrão, e esse padrão aponta para um governante que tentou equilibrar diplomacia e defesa militar, consciente do cenário delicado que enfrentava. Em vez de arriscar o país em confrontos arrasadores, ele teria buscado preservar as posições estratégicas e assegurar que o comércio continuasse fluindo, elemento vital para a sobrevivência da administração que tentava reconstruir. Essa postura, embora pragmática, não significava fraqueza. Pelo contrário, pode indicar uma liderança capaz de reconhecer seus limites e agir dentro do possível. Governantes que ascendem ao trono em períodos turbulentos raramente possuem exércitos bem estruturados ou recursos amplos para grandes campanhas. Yitzhak III parece ter compreendido essa realidade e direcionado seus esforços para conter riscos, evitando aventuras militares que poderiam deixar o país ainda mais vulnerável. Seu reinado aparece, assim, como o de alguém que tentou fortalecer o Egito sem provocar tensões desnecessárias. Ao final, o conjunto desses registros constrói um retrato indireto, porém coerente, do envolvimento de Yitzhak III com o cenário internacional. Ele atuava em um Oriente Próximo fragmentado, onde pequenos reinos, confederações tribais e potências emergentes moldavam a política externa. Manter o equilíbrio exigia habilidade, paciência e a capacidade de tomar decisões rápidas quando ameaças surgiam. Mesmo que suas ações permaneçam envoltas em incertezas, elas revelam um governante que buscou posicionar o Egito de forma segura, preservando sua integridade territorial enquanto reconstruía lentamente a estabilidade perdida. Desse modo, sua atuação diplomática se torna parte essencial para entender a complexidade de seu reinado e os desafios que enfrentaria nos anos seguintes, quando pressões internas e externas começariam a se intensificar novamente. A vida interna do Egito, durante o período atribuído a Yitzhak III, é moldada por uma combinação de incerteza política, esforços de recuperação administrativa e transformações discretas, que ajudaram a restaurar um mínimo de estabilidade ao país. Embora sua presença na história seja obscura, os vestígios associados a seu reinado sugerem um ambiente em reconstrução, onde cada pequena decisão podia afetar profundamente o cotidiano da população. Esse retrato é composto por fragmentos arqueológicos, inscrições incompletas e padrões sociais comuns a outros períodos de instabilidade, que juntos permitem reconstituir, ainda que parcialmente, a atmosfera interna do Egito sob seu governo. Economicamente, o país enfrentava uma situação delicada. As décadas anteriores haviam desgastado a capacidade estatal de garantir a distribuição de cereais, coletar tributos
e manter as rotas comerciais. A complexa infraestrutura hidráulica, essencial para o aproveitamento das cheias do Nilo, necessitava de manutenção constante, e qualquer interrupção prolongada era suficiente para prejudicar colheitas inteiras. É provável que Yitzhak III tenha dado atenção especial a esse setor. Fragmentos de relatórios de escribas mencionam inspeções em canais, represas menores e áreas agrícolas. Embora não citem seu nome diretamente, as datas estimadas coincidem com o período em que se supõe que tenha governado, o que sugere uma tentativa de reorganizar a base agrícola essencial para a sobrevivência da sociedade. Essa preocupação com a infraestrutura também parece ter gerado pequenas obras públicas, muitas delas reconstruções ou reforços de estruturas já existentes. Ao contrário de períodos mais prósperos, em que faraós erguiam templos monumentais e cidades cerimoniais, Yitzhak III teria se limitado a iniciativas modestas, direcionadas para assegurar o funcionamento mínimo da administração e da economia. Um dos indícios mais citados pelos pesquisadores é um conjunto de tijolos marcados com um selo fragmentado, encontrado em escavações próximas ao Médio Egito. O selo não traz seu nome completo, mas apresenta um emblema estilizado, que alguns estudiosos associam a reformas realizadas durante seu governo. Esses tijolos foram usados em muros de contenção nos arredores de áreas agrícolas, reforçando a ideia de que sua prioridade estava na proteção dos campos e no controle das cheias. No âmbito urbano, as cidades não parecem ter passado por grandes expansões. Em vez disso, observam-se sinais de reorganizações locais, ruas alinhadas, depósitos remanejados e edifícios administrativos menores adaptados para novas funções. Esses ajustes eram típicos de períodos em que o Estado buscava restabelecer uma rotina sem recursos para empreendimentos maiores. As camadas arqueológicas desse período revelam um aumento discreto no uso de cerâmica utilitária padronizada, sinal de que a produção estava sendo regularizada novamente, possivelmente sob um sistema de distribuição controlado. Culturalmente, o reinado atribuído a Yitzhak III se encaixa em um momento de reafirmação simbólica. Em tempos de fragilidade política, os rituais religiosos e a iconografia oficial ganhavam força, funcionando como ferramentas para reconstruir a confiança da população. O faraó, mesmo que governasse por pouco tempo, representava a ligação entre o mundo divino e o humano, e essa imagem precisava ser sustentada continuamente. Inscrições dispersas mencionam a realização de festividades religiosas que haviam se tornado irregulares nos anos anteriores. Essas celebrações, além de reafirmarem a ordem cósmica, ajudavam a unir a população em torno de valores compartilhados, funcionando como uma espécie de estabilizador social em meio à instabilidade política. É nesse ponto que o papel simbólico do faraó se torna ainda mais evidente. Governantes de períodos turbulentos não podiam se apoiar apenas na legitimidade tradicional, precisavam reafirmar constantemente sua posição. A reativação de cultos, a distribuição de oferendas e a restauração de pequenas capelas eram formas de mostrar ao povo que o soberano atuava em consonância com os deuses. Fragmentos de estatuetas votivas encontrados em templos menores apresentam inscrições deterioradas que citam o restaurador da pureza, expressão que alguns estudiosos acreditam estar relacionada a Yitzhak III. Ainda que não haja certeza absoluta, o vocabulário usado nesses objetos remete a governantes que procuravam reconstruir a ordem religiosa após períodos de negligência. No cotidiano, a população vivia sob um clima de cautela, mas também de esperança parcial. Os egípcios estavam acostumados com ciclos de instabilidade e reconstrução. A vida seguia seu ritmo tradicional. Agricultores aguardando a cheia anual, artesãos produzindo objetos essenciais, comerciantes circulando entre vilas distantes e escribas registrando cada etapa do ciclo econômico. O retorno gradual de caravanas ao longo das rotas internas indica que a situação começava a se equilibrar. Mercadorias como resinas, peles e cerâmicas finas voltaram a circular, ainda que em menor quantidade do que em períodos de maior prosperidade.
Esse movimento ajudava a restaurar uma sensação de normalidade, necessária para que a população reencontrasse algum nível de segurança. Os templos continuavam desempenhando funções centrais, não apenas espirituais, mas econômicas. Eles abrigavam oficinas, celeiros e arquivos administrativos. Qualquer mudança significativa na maneira de governar precisava considerar o papel dessas instituições. Itzhak III parece ter compreendido isso, priorizando a manutenção dos templos existentes em vez de construir novos complexos. Essa escolha pode ter sido motivada tanto pela falta de recursos quanto pela necessidade de fortalecer alianças com sacerdotes influentes. Um pequeno bloco de pedra inscrito, encontrado nas proximidades de um templo médio, registra uma renovação de oferendas, informação que reforça a ideia de que as instituições religiosas recebiam atenção especial naquele período. Apesar da descrição de sua administração, alguns vestígios materiais oferecem pistas sobre a presença de Itzhak III. Além dos tijolos selados e das estatuetas votivas, pesquisadores identificaram fragmentos de papiros administrativos que mencionam um governante, cujo nome começa com sinais semelhantes aos que foram associados a ele em outras inscrições. Esses documentos, extremamente fragmentados, tratam de distribuição de cereais, reorganização de depósitos e transferências de trabalhadores. Embora não forneçam detalhes sobre decisões políticas específicas, apontam para um governo preocupado em restaurar a funcionalidade da administração cotidiana. Outro achado frequentemente citado é um pedestal de estátua encontrado quebrado em 3 partes, cuja inscrição menciona um renovador da ordem. Muitos egiptólogos consideram essa expressão compatível com o contexto de seu reinado. A ausência da estátua original impede qualquer conclusão mais sólida, mas a peça sugere que algum governante, provavelmente de um período conturbado, buscou se apresentar como responsável pela recuperação da harmonia estatal. Esse tipo de reivindicação era comum em épocas de crise, quando os faraós tentavam reafirmar sua autoridade por meio de símbolos que evidenciavam sua função mediadora. Mais importante do que as obras em si é o impacto cultural que elas representavam. Mesmo pequenas reformas, festividades reativadas e ajustes administrativos ajudavam a transmitir a ideia de continuidade. A sociedade egípcia valorizava profundamente a estabilidade e temia o caos, simbolizado pela desordem política e pelo colapso econômico. Ao promover ações que reforçavam o funcionamento básico do Estado, Itzhak III contribuía para restaurar essa sensação de ordem, ainda que de forma limitada e temporária. Isso explica por que, mesmo com poucos vestígios materiais, alguns estudiosos consideram plausível que seu reinado tenha tido impacto real no cotidiano da população. Assim, a vida interna do Egito sob Itzhak III é marcada por um esforço constante de reconstrução. Ele parece ter governado com foco na recuperação gradual, priorizando o essencial em vez do grandioso, e buscando restabelecer as bases econômicas, religiosas e sociais necessárias para que o país reencontrasse estabilidade. Embora fragmentos isolados sejam tudo que resta, eles compõem um retrato coerente de um líder que atuou em um ambiente frágil, mas procurou reorganizar o que era possível, deixando uma marca sutil, porém significativa, em um Egito que buscava se reerguer após sucessivas crises. As tensões que envolveram o governo de Itzhak III surgiram de forma gradual, quase silenciosa, mas logo se transformaram em forças que ameaçaram sua permanência no poder. Em um Egito já fragilizado por décadas de instabilidade política, qualquer desequilíbrio podia desencadear disputas internas capazes de desestruturar o Estado. Os indícios arqueológicos e as interpretações modernas apontam para um ambiente permeado por rivalidades, alianças frágeis e interesses conflitantes, criando um cenário em que o faraó precisava lidar com pressões constantes, vindas de diferentes direções. A corte egípcia, centro do poder estatal, nunca foi um espaço monolítico. Ao contrário, era composta por grupos com agendas próprias, generais que comandavam guarnições estratégicas, administradores responsáveis pelos tributos e abastecimento,
famílias nobres que reivindicavam influência e sacerdotes que mantinham autoridade espiritual e econômica. Em épocas prósperas, esses setores tendiam a trabalhar com algum grau de coordenação, sustentados pela aura de estabilidade do trono, porém em períodos conturbados, tornavam-se polos de tensão. O reinado atribuído a Yitzhak III se situa justamente nesse intervalo de vulnerabilidade, o que torna plausível a existência de disputas acirradas entre essas facções. Alguns historiadores sugerem que o principal foco de atrito vinha da própria aristocracia provincial. Governadores regionais, acostumados a exercer grande autonomia quando o poder central enfraquecia, viam com desconfiança qualquer tentativa de reorganização administrativa. Se Yitzhak III realmente buscou reativar inspeções agrícolas, ajustar tributos e reforçar rotas internas, como sugerem documentos fragmentados, é possível que tenha despertado resistência daqueles que haviam se beneficiado do caos anterior. Esses líderes locais não apenas detinham influência econômica, como também mantinham vínculos com contingentes militares que poderiam ser mobilizados em momentos de crise. Outro núcleo de tensão envolvia os templos, instituições profundamente enraizadas no tecido social egípcio. Eles possuíam riqueza, autonomia administrativa e grande poder ideológico. Durante fases de instabilidade, sacerdotes ganhavam ainda mais importância, assumindo funções de mediação, controle econômico e legitimação divina do faraó. Caso houvesse divergências entre o monarca e sacerdotes influentes, isso poderia rapidamente se transformar em uma ameaça concreta. Há inscrições enigmáticas, encontradas em templos menores que mencionam a restauração interrompida e o tempo de desentendimento, expressões vagas que podem indicar dissensões internas. Embora não mencionem nomes, o vocabulário é compatível com um cenário no qual o soberano enfrentava resistências entre líderes religiosos. A documentação administrativa remanescente, extremamente fragmentada, reforça essa hipótese. Alguns papiros deteriorados contêm listas de oferendas incompletas, acompanhadas de anotações laterais sobre atrasos na entrega. O fato de escribas terem registrado esses problemas sugere conflitos entre setores que deveriam cooperar. A ausência de um nome real associado a esses documentos impede qualquer afirmação definitiva, mas o contexto cronológico é compatível com o período em que Yitzhak III teria governado. Para muitos especialistas, essa sobreposição de indícios aponta para um ambiente de tensão crescente entre administração civil e poder religioso. As forças militares também desempenhavam papel decisivo. A presença de guarnições espalhadas ao longo do Vale do Nilo era essencial para manter a segurança interna e a proteção contra incursões externas. No entanto, comandantes ambiciosos, em especial durante períodos instáveis, podiam surgir como atores políticos relevantes. Há um grupo de inscrições militares fragmentadas, encontradas em fortificações secundárias, que fazem referência a uma mudança repentina de comando. Embora não indiquem quem a ordenou ou quem se opôs a ela, estudiosos acreditam que podem refletir conflitos entre oficiais e o governo central. Se Yitzhak III tentou substituir generais que não lhe eram leais, pode ter provocado um descontentamento que se ampliou rapidamente. Esses confrontos internos eram agravados por pressões externas. O Oriente Próximo, nesse período, era palco de movimentos militares e avanços de povos fronteiriços. Grupos nômades, pequenos reinos em ascensão e estados vizinhos aproveitavam qualquer sinal de fraqueza egípcia para testar seus limites. Embora as fontes disponíveis para esse período sejam escassas, algumas inscrições em estelas quebradas mencionam homens das fronteiras e invasores do horizonte do deserto, expressões típicas utilizadas quando o país enfrentava ameaças periféricas. A combinação de tensões internas e pressões externas criava um ambiente em que Yitzhak III precisava equilibrar fragilidades dentro e fora do Egito simultaneamente. Em meio a esse cenário complexo, surgem registros que parecem expressar uma crítica contemporânea ao governo de Yitzhak III. Um grupo de ostracas, encontrados em depósitos administrativos, traz inscrições cifradas
e de interpretação difícil. Algumas frases mencionam o líder que não agrada aos mensageiros dos deuses, ou aquele que tenta restaurar, mas não é ouvido. A natureza ambígua dessas críticas levou muitos estudiosos a considerar a possibilidade de que parte da elite estivesse insatisfeita com suas ações. Contudo, há quem argumente que esses fragmentos podem se referir a um período mais amplo de instabilidade e não necessariamente ao próprio Yitzhak III. O debate historiográfico em torno da autenticidade desses registros é intenso. Como muitas das fontes desse período são escassas, incompletas ou encontradas fora de contexto, cresce o risco de interpretações equivocadas. Alguns pesquisadores mais céticos sustentam que certas inscrições críticas podem ter sido produzidas décadas depois, talvez reinterpretando crises anteriores ou posteriores. Outros defendem que, apesar de fragmentados, esses documentos representam críticas reais feitas durante um momento de disputa política e que Yitzhak III foi, de fato, alvo de oposição vigorosa por parte de grupos influentes. Por outro lado, há quem veja nas inscrições críticas mais uma expressão genérica de instabilidade do que ataques direcionados. A linguagem utilizada nesses fragmentos é semelhante à encontrada em textos de períodos turbulentos, nos quais escribas recorriam a metáforas para descrever conflitos entre facções internas. Assim, não seria queixa contra um indivíduo específico, mas um reflexo do clima de tensão que permeava o país. Entre a corte, os templos e o exército, o faraó precisava navegar por um campo minado político. Um mínimo deslize podia comprometer alianças, desencadear conspirações e dar espaço para pretendentes rivais emergirem. A documentação indireta sugere que Yitzhak III se viu pressionado por múltiplos lados, tentando preservar sua autoridade enquanto lidava com um Estado dividido. A habilidade necessária para equilibrar tantas forças conflitantes era enorme, e a ausência de registros monumentais aponta para um governo que enfrentava dificuldades demais para investir em grandes demonstrações de poder. Essas tensões, fossem elas internas, externas ou ambas, constituem um dos aspectos centrais para compreender a trajetória de Yitzhak III. Ele aparece, nos fragmentos que sobreviveram, como um governante mergulhado em disputas que corroíam o próprio coração do Estado. Cada pequeno conflito, cada rivalidade oculta, contribuía para tornar seu reinado mais frágil. E se as críticas enigmáticas realmente se dirigiam a ele, revelam não apenas descontentamentos individuais, mas a percepção mais ampla de que seu governo estava se tornando alvo de desconfiança e oposição. Assim, o Egito de Yitzhak III parece ter sido um palco de tensões complexas, onde diferentes grupos disputavam influência e buscavam moldar o futuro do país. Em meio a esse ambiente volátil, o faraó tentava preservar a ordem, mas cada fragmento de evidência sugere que seu controle sobre o ambiente político se tornava progressivamente mais difícil, preparando o terreno para os desdobramentos dramáticos que marcariam as etapas seguintes de sua enigmática trajetória. A queda de Yitzhak III é um dos episódios mais nebulosos de sua trajetória e, paradoxalmente, um dos que mais desperta interesse entre pesquisadores. A súbita interrupção das referências ao seu nome, a ausência de registros que celebrem o fim de seu reinado e a substituição quase imediata por outro governante sugerem um colapso rápido, possivelmente violento, mas cujos detalhes permanecem envoltos em sombras. Em períodos de estabilidade, a transição de poder no Egito costumava ser acompanhada de rituais oficiais, cerimônias religiosas e inscrições que exaltavam o novo faraó. Quando esse padrão desaparece e o nome de um soberano é abruptamente retirado da documentação, isso costuma apontar para uma derrubada abrupta, resultado de intrigas internas ou conflitos diretos. Um dos elementos mais discutidos é o repentino sumiço dos selos administrativos associados ao seu possível período de governo. Em sítios arqueológicos onde fragmentos de cerâmica e blocos de construção mostravam indícios de reformas realizadas sob seu reinado, há uma ruptura clara nas camadas subsequentes. Objetos que poderiam ter continuado sendo usados foram substituídos por novas marcas,
pertencentes a um governante cujo nome ainda é motivo de debate. Essa substituição rápida indica uma transição não planejada, como se alguém tivesse tomado o poder antes que Yitzhak III pudesse controlar a situação. Uma mudança tão brusca sugere a intervenção de grupos influentes, talvez os mesmos que já demonstravam resistência nas etapas anteriores de seu governo. As incursões militares às margens do território podem ter desempenhado papel indireto nesse processo. Embora não haja registros explícitos de uma invasão em larga escala durante seu reinado, algumas inscrições deterioradas fazem referência à necessidade de reforçar postos defensivos. Caso essas ameaças tenham aumentado e o governo central tenha falhado em responder com força adequada, isso poderia ter abalado ainda mais a confiança das elites internas. Em momentos de fragilidade, a perda de controle das fronteiras era frequentemente usada como justificativa para derrubar um faraó. A incapacidade de assegurar a estabilidade militar, mesmo que exagerada pelos adversários, teria fornecido argumentos convincentes para aqueles que desejavam removê-lo. Mas o fator decisivo parece ter sido uma combinação de tensões acumuladas dentro da própria corte. Os indícios apontam para uma cisão significativa entre fações poderosas, sacerdotes que se sentiram negligenciados, generais descontentes com reorganizações hierárquicas e nobres provinciais que temiam perder autonomia sob um governo mais assertivo. A convergência desses interesses contrários pode ter criado um consenso silencioso entre grupos rivais, todos dispostos a afastar um faraó que consideravam incapaz de restaurar a ordem de forma eficaz. Nesse sentido, Yitzhak III teria se tornado um ponto de união entre facções que, sob outras circunstâncias, dificilmente cooperariam entre si. Alguns objetos encontrados em templos menores, especialmente estatuetas cerimoniais quebradas, parecem reforçar a hipótese de uma queda hostil. A destruição de imagens reais era relativamente rara no Egito e geralmente indicava condenação política ou desacordo religioso. A quebra deliberada dessas peças sugere que houve, após sua remoção do trono, um esforço para eliminar vestígios de sua autoridade. Esse comportamento remete a episódios documentados de outras dinastias, quando governantes considerados indesejáveis tiveram seus nomes apagados, suas representações destruídas e seus feitos silenciados por sucessores interessados em reforçar sua própria legitimidade. A ausência de um túmulo identificado também alimenta teorias sobre uma queda dramática. Faraós depostos costumavam perder o direito a sepulturas monumentais, sendo enterrados de maneira simples ou até clandestina para evitar que sua memória fosse perpetuada. O fato de nenhum complexo funerário ter sido claramente atribuído a Yitzhak III sugere que seu fim pode ter sido marcado por isolamento, abandono ou até mesmo violência. Há relatos fragmentados, em textos posteriores, que mencionam um rei do período intermediário cuja vida terminou sem coroas, expressão interpretada por alguns como referência indireta ao seu destino. Outro elemento intrigante é o apagamento parcial de inscrições que poderiam ter mencionado seu nome. Em diversos blocos de pedra encontrados em templos e estruturas administrativas, pesquisadores identificaram sinais de raspagem ou re-engraving. A remoção seletiva de cartuchos reais é uma técnica amplamente registrada na história egípcia, quando sucessores buscavam reescrever o passado, apagando inimigos ou governantes considerados ilegítimos. A forma como esses apagamentos foram realizados sugere rapidez e precisão, como se um novo governo tivesse pressa em eliminar qualquer lembrança de Yitzhak III. Esse tipo de manipulação da memória real era uma poderosa ferramenta política, útil para justificar mudanças abruptas no poder e reforçar a autoridade de quem assumia o trono logo depois. A partir desses fragmentos, surgem tentativas de reconstrução narrativa do que pode ter acontecido nos últimos dias de seu reinado. Um cenário plausível envolve uma escalada de conflitos internos, possivelmente acompanhada de um golpe articulado entre elites insatisfeitas. Yitzhak III pode ter sido isolado politicamente antes mesmo de perceber a magnitude da conspiração.
A retirada de apoio das guarnições militares teria sido decisiva, minando sua capacidade de reagir. Sem sustentação entre sacerdotes e nobres, sua queda seria apenas questão de tempo. Uma deposição silenciosa, seguida de prisão ou exílio interno, é uma possibilidade considerada por muitos estudiosos, especialmente diante da falta de registros formais que marcaram sua saída do poder. Outra hipótese mais dramática envolve sua eliminação física. Em alguns períodos da história egípcia, a eliminação de governantes era vista como medida extrema, mas necessária para restaurar a ordem. O desaparecimento completo de referências ao seu destino, somado ao apagamento de nomes e destruição de objetos associados a seu governo, pode sinalizar que sua morte tenha feito parte de uma ação deliberada para garantir que não surgissem apoiadores que tentassem restaurá-lo. No entanto, sem fontes diretas, essa permanece apenas uma reconstrução, possível não uma certeza. Há ainda a possibilidade de que sua queda tenha resultado de um colapso gradual, sem um evento único que marcasse o fim de seu reinado. Nesse caso, Itzhak III teria sido lentamente substituído por outro governante à medida que perdia influência. Essa teoria, embora menos dramática, encontra apoio em contextos semelhantes na história egípcia, quando faraós de reinados curtos acabaram sendo esquecidos e apagados sem que um golpe formal fosse necessário. Seu desaparecimento súbito nos registros históricos pode ter sido consequência de um reinado tão enfraquecido que seu sucessor não viu utilidade em manter seu nome na memória administrativa. Independentemente do cenário considerado, o aspecto mais marcante é o fato de que Itzhak III desapareceu quase totalmente das narrativas oficiais. Esse silêncio é, ele próprio, uma pista poderosa. Governantes que deixaram marcas positivas, mesmo em reinados curtos, raramente foram apagados dessa maneira. A combinação de destruição de artefatos, substituição de selos e ausência de um túmulo identificável cria a imagem de um soberano cuja memória foi deliberadamente suprimida. Sua queda, portanto, não foi apenas política, mas simbólica, uma tentativa de reescrever o passado e eliminar qualquer rastro de sua existência. O que emerge, ao analisar todos esses fragmentos, é o retrato de um governante que, após enfrentar resistências crescentes, não conseguiu manter o controle de um Estado desgastado. A queda de Itzhak III se transformou em um ponto de ruptura, encerrando um ciclo de tentativas de reconstrução e abrindo espaço para novos líderes que buscavam redefinir o Egito segundo suas próprias agendas. Embora seu fim permaneça envolto em mistério, o impacto indireto desse desaparecimento moldou as etapas seguintes da história egípcia, deixando um vazio documental que, ainda hoje, desafia a compreensão dos estudiosos. O apagamento oficial de Itzhak III representa uma das fases mais intrigantes de sua trajetória, revelando como o Egito Antigo dominava a arte de moldar a própria memória. Entre todas as civilizações antigas, poucas levaram tão a sério o controle do passado quanto os egípcios. A prática de eliminar um governante da história, apagando seus nomes, destruindo imagens e substituindo suas contribuições, tinha um peso simbólico profundo. Significava não apenas o fim político de um soberano, mas sua extinção espiritual. Essa prática, que hoje chamamos de damnatio memoriae, era um mecanismo poderoso para reconfigurar a narrativa estatal, garantindo que apenas quem agradasse às elites ou aos deuses fosse lembrado. A julgar pelos fragmentos sobreviventes, Itzhak III parece ter sido alvo de uma dessas campanhas de esquecimento. O mais impressionante sobre esse processo é a precisão com que foi conduzido. Em diversos blocos de pedra, cartuchos reais foram raspados com cuidado, preservando o restante da inscrição. Essa seletividade evidencia uma ordem direta, coordenada e politicamente motivada. De acordo com especialistas, esse tipo de apagamento geralmente era executado por escribas e artesãos experientes, designados para eliminar referências específicas sem comprometer a funcionalidade da estrutura. A intenção não era destruir o templo ou a estela, mas purificar sua memória, removendo elementos considerados indesejáveis.
Quando uma ação dessa natureza ocorre de forma tão uniforme, isso normalmente indica que houve um decreto oficial, e é difícil imaginar que tal decreto não tenha partido do próprio sucessor de Yitzhak Teis ou das facções que o apoiavam. Mas o que poderia ter motivado um apagamento dessa magnitude? Os motivos especulados são diversos e refletem o clima de instabilidade que cercou seu reinado. Uma das teorias mais aceitas diz que os conflitos entre facções nobres e sacerdotais, já evidentes no fim de seu governo, culminaram em um esforço conjunto para eliminar qualquer menção que pudesse legitimar seu nome. Se ele de fato entrou em atrito com grupos poderosos, especialmente setores religiosos influentes, isso teria fornecido razões suficientes para justificar sua exclusão da narrativa oficial. No Egito, a relação entre poder religioso e político era delicada, e governantes que antagonizavam sacerdotes podiam ter sua memória completamente suprimida. Outra hipótese considera que Yitzhak III tenha sido visto como um usurpador, mesmo que sua legitimidade fosse reconhecida por parte da elite durante seu reinado. Se seu acesso ao trono ocorreu durante um período caótico, sem uma sucessão clara ou com disputas entre pretendentes, um novo governante poderia ter interesse em retratar seu antecessor como ilegítimo, fabricando uma versão conveniente da história. Esse tipo de apagamento servia não apenas para reforçar o poder do novo faraó, mas também para eliminar qualquer referência que pudesse sustentar reivindicações futuras de apoiadores do governante deposto. Assim, o silêncio imposto a Yitzhak III funcionaria como uma maneira de fortalecer a estabilidade do regime subsequente. O apagamento de nomes e imagens no Egito tinha implicações espirituais profundas. Os egípcios acreditavam que a identidade após a morte dependia da preservação do nome e da memória. Apagar o nome de alguém da pedra era simbolicamente uma segunda morte, uma sentença definitiva. Essa dimensão espiritual ajuda a explicar a força do gesto. Não era apenas um ato político, mas uma condenação que buscava impedir que o governante excluído continuasse a existir no plano simbólico. Quando observamos que nenhum templo, túmulo ou monumento pode ser claramente associado a Yitzhak III, percebemos que seu apagamento não apenas removeu registros, mas destruiu qualquer chance de que sua memória sobrevivesse pela via tradicional. Esse processo sistemático também explica por que tão poucos vestígios de seu reinado chegaram até nós. Os poucos objetos que parecem ter relação com seu governo foram encontrados em contextos secundários, reutilizados como material de construção, jogados em depósitos ou fragmentados em depósitos de descarte. Isso indica que a campanha de apagamento foi bem sucedida, eliminando quase todas as representações formais de sua existência. O fato de restarem apenas traços indiretos, selos incompletos, inscrições raspadas, estatuetas quebradas, sugere que quem ordenou a damnatio memoriae tinha um interesse claro em impedir que sua memória fosse preservada. As consequências desse apagamento para as gerações posteriores são profundas. Por séculos, Yitzhak III foi um nome ausente da cronologia egípcia. A falta de registros consistentes fez com que estudiosos posteriores, tanto na antiguidade quanto na modernidade, deixassem de reconhecer sua existência. Cronistas gregos, que muitas vezes se baseavam em listas egípcias já reorganizadas, não mencionam nada que possa ser associado a ele. Os próprios egípcios, ao reconstruírem listas reais em períodos posteriores, provavelmente já não tinham acesso a informações suficientes para incluí-lo. Sua exclusão tornou-se tão completa que apenas a arqueologia moderna, por meio de fragmentos dispersos, conseguiu sugerir que um governante apagado desse período realmente existiu. Esse apagamento também influenciou a percepção histórica das épocas que se seguiram. Sem seu nome para preencher lacunas, cronologias posteriores tornaram-se confusas, criando a impressão de que certos períodos foram mais curtos ou mais longos do que realmente foram. Em alguns casos, pesquisadores chegaram a acreditar que o Egito havia passado por décadas sem liderança estável, quando na verdade pode ter existido um soberano cujo nome simplesmente não sobreviveu à campanha de eliminação. Assim,
o apagamento de Itzhak III contribuiu para distorcer a compreensão moderna de uma fase inteira da história egípcia. No plano simbólico, seu apagamento se tornou um lembrete da fragilidade da memória histórica. Governantes que pareciam poderosos, cercados por rituais e autoridade divina, podiam ser apagados com relativa facilidade quando perdiam o apoio das elites. A obsessão egípcia com a permanência e a imortalidade fazia com que esse tipo de eliminação fosse ainda mais cruel, pois subvertia exatamente aquilo que cada faraó buscava garantir: a eternidade do próprio nome. Itzhak III, ao desaparecer quase completamente da documentação, tornou-se um exemplo extremo de como o poder político podia determinar o que seria lembrado e o que seria condenado ao esquecimento absoluto. Para os estudiosos contemporâneos, essa ausência é tão reveladora quanto a presença de registros abundantes. O fato de quase nada ter sido preservado indica não uma insignificância histórica, mas uma ação deliberada. Muitas vezes, governantes irrelevantes simplesmente deixam poucos vestígios, mas não são sistematicamente eliminados. A intervenção consciente de apagar um soberano sugere que sua existência foi politicamente significativa o suficiente para incomodar aqueles que vieram depois. É essa contradição entre apagamento e importância que torna o enigma de Itzhak III tão fascinante. Seu desaparecimento, em vez de diminuir o interesse por sua figura, o transforma em um personagem que retorna pelas fissuras da história, revelando mais sobre quem o apagou do que sobre ele próprio. No final, o apagamento de Itzhak III é uma janela para a forma como o Egito Antigo manipulava o passado para moldar o presente. Ao tentar eliminar sua memória, seus sucessores acabaram criando um vazio que, séculos depois, atrairia a atenção de arqueólogos e historiadores. Aquilo que deveria ter sido esquecido tornou-se, ironicamente, fonte de fascínio. A damnatio memoriae, que pretendia apagá-lo da história, acabou conferindo a ele um lugar singular, de um faraó cuja ausência fala tão alto quanto qualquer monumento preservado. O ressurgimento moderno da figura de Itzhak III é um dos capítulos mais surpreendentes da egiptologia recente, um caso em que fragmentos esparsos, aparentemente insignificantes, acabaram reconstruindo a sombra de um governante que havia sido quase completamente apagado de sua história. Durante boa parte do século XX, a existência de Itzhak III sequer era cogitada. As listas reais conhecidas não o mencionavam. Os templos consultados pareciam ignorá-lo, e nenhum túmulo podia ser atribuído a esse nome. Era, ao menos na narrativa oficial, um faraó que nunca havia existido. No entanto, arqueologia, epigrafia e estudos linguísticos começaram a alterar esse panorama, quando alguns achados isolados passaram a sugerir que, no passado profundo do Egito, houvera um soberano deliberadamente suprimido. O processo de redescoberta teve início de maneira acidental. Em escavações no Médio Egito, arqueólogos encontraram uma coleção de tijolos com selos fragmentados que exibiam sinais parcialmente preservados. Inicialmente, tais marcas foram atribuídas a governantes conhecidos, mas padrões de traços e combinações de sinais não encaixavam em nenhum nome registrado. O debate começou a ganhar forma quando um egiptólogo notou que alguns desses fragmentos tinham o mesmo estilo caligráfico de inscrições raspadas encontradas em templos menores. A coincidência indicava que os dois conjuntos de evidências, selos e rasuras podiam estar ligados a uma tentativa sistemática de remover um nome específico da história. Pela primeira vez, levantou-se a hipótese de que um faraó esquecido poderia estar oculto naquelas lacunas. As descobertas seguintes aprofundaram ainda mais esse mistério. Em um depósito de descarte cerimonial, em uma região próxima ao Vale do Nilo, uma série de ostracas foi encontrada com inscrições cifradas, contendo nomes abreviados, títulos incompletos e marcas rituais. Entre elas, apareciam combinações de hieróglifos que pareciam formar um nome parcialmente preservado. As repetições sugeriam que esse nome fora usado oficialmente em algum período, mas posteriormente apagado. A estrutura do nome não correspondia ao de nenhum faraó conhecido. As 3 sílabas identificáveis,
mesmo mutiladas, não apareciam em listagens tradicionais. A partir desse ponto, o nome reconstruído, Yitzhak, com variações fonéticas propostas, começou a circular em artigos acadêmicos, ainda como hipótese, mas já atraindo atenção. O debate ganhou força com a identificação de um pedestal de estátua encontrado, fragmentado em 3 partes. O objeto, originalmente negligenciado por parecer irrelevante, foi reexaminado após técnicas de fotografia multiespectral revelarem vestígios de tinta e de entalhes antigos. No pedestal, havia um cartucho parcialmente preservado, sua metade superior intacta, a inferior claramente raspada. A parte que restava exibida continha sinais suficientes para propor uma leitura inicial, e muitos estudiosos perceberam correspondências com o nome fragmentado presente nos óstracas. Embora não fosse prova definitiva, a coincidência fortaleceu a hipótese de que todos esses vestígios apontavam para o mesmo governante. No campo da linguística, novos estudos vieram reforçar essas associações. Análises comparativas de padrões ortográficos mostraram que os sinais presentes no suposto nome de Yitzhak Terseu se encaixavam em transformações fonéticas típicas de um período de transição linguística do Egito, o que ajudava a situar cronologicamente o governante. Os sinais indicavam um momento em que certas convenções de escrita estavam mudando, algo compatível com a fase turbulenta sugerida pelos fragmentos arqueológicos. A descoberta de um papiro administrativo extremamente danificado com datas e inscrições truncadas acrescentou novos elementos. Embora o nome completo não estivesse ali, os títulos citados, relativos a um governante de reinado curto, envolvido em inspeções agrícolas, correspondiam aos padrões presentes em outras fontes atribuídas ao enigmático faraó. À medida que esses indícios se acumulavam, a comunidade acadêmica passou a se dividir. Um grupo crescente de egiptólogos defende que todos esses vestígios fazem parte de um mosaico coerente, apontando para a existência real de Yitzhak III, um governante cujo nome foi deliberadamente apagado. Segundo essa linha de pesquisa, a variedade de fontes, selos, inscrições raspadas, ostracas, fragmentos arquitetônicos, papiros, forma um conjunto de evidências suficientemente consistente para sustentar a hipótese. Os defensores dessa interpretação argumentam que é improvável que tantos objetos desconexos exibam padrões semelhantes sem que haja um agente histórico por trás deles. Outro grupo, porém, permanece cético. Para esses pesquisadores, a combinação de artefatos fragmentados pode ser resultado de múltiplos governantes menores, cujos nomes pouco documentados acabaram se sobrepondo na interpretação moderna. Esses especialistas afirmam que inscrições raspadas não são necessariamente indicativas de damnatio memoriae, podendo ser fruto de reformas posteriores ou do reaproveitamento de materiais. Além disso, argumentam que nomes parcialmente preservados podem gerar reconstruções enganosas, levando estudiosos a criar figuras históricas compostas. Os críticos defendem que, sem a descoberta de um cartucho completo, de uma estela claramente atribuída ou de um monumento com seu nome intacto, a existência de Yitzhak III permanece apenas uma possibilidade fascinante, mas ainda especulativa. No meio desse debate, arqueólogos continuam encontrando peças que reacendem discussões. Em escavações recentes, fragmentos de tinta sobre madeira, provavelmente parte de um antigo baú cerimonial, exibiam marcas e símbolos que lembravam os padrões atribuídos a Yitzhak III. Embora muito deteriorado, o objeto continha traços de um título real, usado em períodos turbulentos, reforçando a ideia de que o governante poderia ter atuado em um momento de reorganização política. Pesquisas em templos periféricos também trouxeram novos elementos. Inscrições feitas por sacerdotes locais mencionavam um restaurador efêmero, expressão que, para alguns, faz referência ao mesmo personagem. O interesse moderno pela figura de Yitzhak III também se deve ao fato de que seu possível apagamento fornece uma perspectiva única sobre a manipulação da história no Egito. Governantes como Akhenaton e Hatshepsut foram, em determinados momentos,
alvo de tentativas de esquecimento, mas seus legados sobreviveram, porque seus monumentos eram numerosos e grandiosos. No caso de Yitzhak III, o apagamento parece ter sido tão eficiente que quase não restou nada, fazendo com que a busca por seu reinado se tornasse uma investigação baseada em lacunas. Essa natureza fragmentada transforma sua figura em um enigma complexo, no qual a ausência diz tanto quanto a presença. A disputa acadêmica atual não se reduz a simplesmente definir se ele existiu ou não. Trata-se de compreender como a ausência de fontes pode, ainda assim, revelar um quadro político. Para muitos, a própria existência desse debate já demonstra que houve algo atípico naquele período. A multiplicidade de indícios indiretos sugere que o reinado apagado de Yitzhak III deixou um rastro involuntário, como sombras projetadas por uma luz que não existe mais. Enquanto alguns insistem que seu nome é produto de sobreinterpretação, outros argumentam que negar sua existência implica ignorar uma série de padrões que raramente surgem por acaso. Hoje, Yitzhak III se consolidou como uma das figuras mais intrigantes e desafiadoras para arqueólogos e historiadores. Ele representa tanto um problema metodológico quanto uma história a ser reconstruída. Sua possível identidade vagamente vislumbrada entre fragmentos torna sua trajetória um símbolo do quanto a memória antiga pode ser moldada e apagada, e de como os vestígios do passado podem retornar de forma inesperada. A cada nova escavação, a cada papiro reexaminado ou técnica moderna aplicada, abre-se a possibilidade de que mais peças desse quebra-cabeça finalmente se encaixem, revelando talvez quem realmente foi o faraó perdido que o Egito tentou apagar e que a arqueologia moderna busca trazer de volta à luz. A história de Yitzhak III, seja ela a reconstrução cuidadosa de um nome quase perdido ou o eco distante de um governante real silenciado, oferece uma perspectiva singular sobre as fragilidades da memória histórica do Egito Antigo. Ao longo desta investigação, o que começou como um conjunto disperso de fragmentos levou à formação de uma figura que, ainda que incompleta, ilumina aspectos essenciais sobre como o passado é preservado, manipulado ou apagado. A trajetória desse faraó esquecido, mais do que a tentativa de recuperar um indivíduo em particular, revela a delicada fronteira entre história e ausência, entre o que se mantém e o que se dissolve com o tempo. A reflexão sobre seu legado nos obriga a encarar a realidade de que as grandes narrativas do Egito não foram construídas de forma linear, mas por meio de sucessivas intervenções políticas, religiosas e culturais. Cada dinastia herdou dos antecessores não apenas monumentos e tradições, mas também disputas, ranhuras e vazios. Yitzhak III surge justamente nesse espaço, uma lacuna que não deveria existir e que, por isso mesmo, tornou-se eloquente. Sua possível exclusão, intencional ou acidental, funciona como uma lembrança de que os egípcios não registravam apenas o que queriam preservar. Também apagavam aquilo que julgavam inconveniente. As falhas na documentação, por vezes atribuídas a destruições naturais ou ao simples desgaste do tempo, ganham outra dimensão quando confrontadas com um caso como este. A ausência pode ser tão planejada quanto a presença. Inscrições raspadas, cartuchos incompletos, selos quebrados e ostracas truncados apontam para um processo de silenciamento que, independentemente de seus motivos, teve sucesso por mais de 3 milênios. Se Yitzhak III realmente governou, sua trajetória nos mostra quão vulnerável era o registro histórico, mesmo em uma civilização obcecada por perpetuar nomes e feitos na pedra. A relevância dessa figura para o entendimento das dinastias turbulentas é profunda. Fases marcadas por transições abruptas, lutas internas e reformas controversas podem gerar disputas pelo controle da memória. Uma dinastia que tenta consolidar seu poder muitas vezes precisa reescrever o passado, e esse processo pode levar ao surgimento de sombras como a de Yitzhak III. Governantes muito breves, impopulares ou derrotados, tendiam a ser omitidos, e isso modificava a própria percepção dos períodos subsequentes.
Assim, o estudo de personagens esquecidos contribui para reconstruir contextos de instabilidade que dificilmente seriam compreendidos apenas por meio de fontes oficiais. Ao longo desta série, vimos como pequenos fragmentos, um selo, um pedestal, uma inscrição irregular, um papiro deteriorado, podem adquirir enorme relevância quando analisados em conjunto. A história desse faraó é, portanto, um exemplo de como narrativas fragmentadas podem mudar nossa leitura do passado. Não se trata apenas de reunir peças dispersas, mas de interpretá-las sabidamente incompletas, aceitando que elas não fornecem um retrato nítido, mas uma constelação de indícios que, mesmo sem formar uma imagem total, revelam padrões. Em vez de buscar certezas absolutas, o estudo de figuras apagadas nos ensina a lidar com ambiguidades, a compreender que o passado não é estático, mas um campo em disputa permanente. Essa abordagem transformou profundamente a própria disciplina da egiptologia. Antes considerada quase exclusivamente uma ciência da monumentalidade, ela passou a reconhecer a importância dos pequenos vestígios, dos detalhes marginais e das contradições internas. A reconstrução possível da existência de Itzhak III simboliza esse movimento, uma mudança de foco, da grandeza arquitetônica para as margens da história, onde muitas vezes se escondem elementos decisivos. A ausência de registros consistentes não é mais um obstáculo absoluto, mas um convite para reinterpretar o que restou e para reconsiderar aquilo que se acreditava consolidado. O impacto dessa busca também é sentido no modo como entendemos a relação entre memória e poder. Se um nome pode desaparecer quase por completo, quais outras narrativas podem ter sido moldadas ou distorcidas? A história de Itzhak III revela que nenhum registro antigo é neutro. Cada inscrição preservada é fruto de escolhas, e cada rasura é igualmente uma escolha. Ao investigar esse faraó esquecido, somos levados a reconhecer que o passado é permeado por decisões humanas, decisões que carregam interesses, rivalidades e visões de mundo. Compreender isso não apenas enriquece a análise histórica, mas nos ajuda a perceber como narrativas consolidadas podem ser revisitadas e questionadas. Há também um aspecto simbólico na redescoberta desse governante apagado. Ele representa a persistência do passado, a forma como fragmentos aparentemente desconexos podem, ao serem reexaminados, conectar-se e revelar processos históricos ocultos. O fato de que Itzhak III tenha ressurgido não como uma certeza, mas como uma hipótese robusta, reforça a noção de que a história é construída continuamente. Cada nova escavação, cada nova técnica de imagem e cada novo estudo linguístico pode abrir janelas para períodos obscuros. Assim, a figura do faraó esquecido se torna um lembrete de que sempre há mais para descobrir e que o Egito ainda guarda numerosos enigmas em seus desertos e templos silenciosos. No encerramento desta série, percebemos que a jornada não foi apenas a reconstrução de uma vida perdida nos recessos do tempo, mas uma reflexão sobre como a história é montada, preservada e, às vezes, distorcida. A investigação sobre Itzhak III nos levou das lacunas às hipóteses, dos fragmentos às interpretações, sempre acompanhados pela consciência de que no Egito, memória e poder caminham lado a lado. Não importa se esse faraó foi um soberano de reinado curto, um governante contestado, ou uma figura composta a partir de múltiplos vestígios. Sua importância reside justamente no fato de que seu possível apagamento obriga a revisitar o modo como entendemos o passado. Ao costurar todos os fios apresentados ao longo desta narrativa, a figura de Itzhak III permanece como um símbolo das zonas obscuras da história, um lembrete de que grandes civilizações também têm silêncios profundos. Ele encarna a ideia de que a ausência pode ser reveladora e de que o estudo de governantes esquecidos é indispensável para compreender períodos em que a ordem política e religiosa esteve em mudança. Seu legado não se apoia em monumentos visíveis, mas na força interpretativa que sua sombra exerce sobre a pesquisa moderna. E é justamente por isso que sua história, real ou reconstruída,
permanece tão relevante. Ela nos convida a olhar o passado com mais cuidado, a questionar o que se sabe e a reconhecer o poder dos fragmentos. Porque, às vezes, é nas brechas da memória que encontramos as verdades mais profundas sobre quem fomos e sobre como tentamos organizar o mundo ao nosso redor.